Olá, eu sou Edi Kalsen, eu sou terapeuta holística e sou fundadora e criadora do método inovador e pioneiro do método de transformação emocional, que ajuda a sublimar as emoções, transformando elas novamente em amor. Por isso que o efeito é tão grandioso, e simplesmente sublima e se transforma em amor. Bem bacana isso. E aí, o que eu resolvi fazer? Porque eu vi que muitas dúvidas surgiam. E eu deixei aqui anotado aqui do meu lado várias dúvidas. Eu vou ler as dúvidas e rapidamente responder para você, tá bom? Eu acho que vai facilitar muito o entendimento desse método e dessa técnica para você saber melhor no que consiste, como funciona e por que funciona. São várias perguntas. Eu vou respondendo agora uma a uma, tá bom? Então vamos lá. A primeira pergunta é: transformação emocional é um curso? Não. O método de transformação emocional já diz, é um método. Na verdade, é uma técnica que ajuda a transformar as emoções, né? E ele transforma, no meu caso, eu tenho pronto já para transformar medos, mágoas, tristezas e raivas. E também emoções não definidas, tá certo? Então vamos lá. Em que consiste esse método? Ele consiste em áudios em MP3, que eles estão diretamente no site, que você pode tocar no play ou no player e ouvir lá direto, ou você pode baixar. Tem também a opção de download, que eu sugiro que você baixe para o seu computador, pode baixar para o seu celular, para o seu iPad, iPod, para onde você quiser, ou qualquer leitor de MP3, você pode baixar isso. E pode inclusive deixar dentro de um pendrive e deixar dentro do seu carro, né? Ou gravar para um CD, conforme for melhor para você, tá certo? Então, esse método envolve religião, alguma magia? E também a outra é, deixa eu ver só, o seu áudio tem algum cunho espiritual? Foram perguntas que foram feitas para mim, tá? Não, não envolve nada de religião, nenhum cunho espiritual, nada de magia. São palavras simples do nosso dia a dia, sabe? Muito tranquilo, não envolve nada, nada, nada disso, tá bom? Vamos em frente então. É uma terapia com sessões? Não, é simplesmente você lidando com você. Você já sabe os seus medos, você já sabe as suas raivas, você que sabe suas mágoas e suas tristezas. Consiste em você fazer uma lista dessas emoções, sempre separadinho. A lista de mágoa é mágoa, a lista de tristeza é tristeza, do medo é medo e assim por diante. Tá? Então você vai fazer as listas com os seus apontamentos e você vai tê-los junto a você no momento que você vai ouvir o método, tá certo? Em uma só sessão, posso ficar livre das minhas sensações de medo? Sim. Depende muito da quantia de medos, né? Eu tenho pessoas que às vezes fazem uma lista de 15 medos. Aí, às vezes, é um pouco cansativo. Por quê? Porque para transformar um medo, você precisa de 4 a 5 minutos, tá? Então, se você tem 5 medos, 5 vezes 5 dá 25, já dá 25 minutos, e isso se torna um pouco cansativo, pelo menos eu acho. Então, o que eu sugiro? Se tem 15 medos, transforma 5 hoje, 5 amanhã, 5 depois da manhã. E aí, não é necessário transformar de novo o que já foi transformado. A não ser que ele tenha uma nuance um pouquinho diferente, que nem no meu caso. Eu tinha medo do trânsito, né? E de carros pequenos. Então não adiantava eu fazer, eu até fiz, mas não adiantou, fazer um medo generalizado em relação aos carros. Eu precisei transformar o medo do carro preto, do carro vermelho, do carro branco, e aí eu não tive mais. Eu só precisei fazer uma única vez para cada cor de carro. Então eu estou falando do medo que eu vivia. Então você pode aplicar esse processo em outras situações. De repente você tem medo, por exemplo, do seu chefe, né? Aí você pode ter medo do chefe quando você escuta o trinque da porta, quando você ouve a voz dele, sabe? Quando você, sei lá, tem alguma tarefa para entregar para ele, né? Então são medos diferentes em relação à mesma pessoa, tá? O método é como ressignificar ou envolve hipnose, reprogramação mental ou regressão? Não, não é nem ressignificação, não é hipnose, não é reprogramação mental, não é TFT, não é nada disso. É um outro método que vai diretamente no emocional,
tá? Ele realmente, ele vai lá no emocional e lá ele sublima a emoção e ela simplesmente deixa de fazer o efeito e ter a força que ela tem, tá? Precisa fazer as listas das emoções por escrito? Sim! Nada de querer dizer assim, mas eu guardo na minha cabeça. Sabe por quê? Não é bom? Porque quando você vai começar a ouvir o áudio, você já fica pensando assim, o próximo medo é aquele, né? E aí vai ficar preocupante isso para você. Será que eu não vou esquecer? Então assim, tenha uma listinha enumerada, 1, 2, 3, 4, 5, e leva a listinha junto, e aí porque o processo é de olho fechado, e daí eu vou pedir lá no final, pode abrir os olhos agora para verificar o próximo medo da sua lista. E aí você faz isso, tá? Outra coisa, com o tempo você pode transformar de olho aberto já, sabe? No começo é mais para uma concentração, depois se você estiver no seu carro e você quiser transformar um medo e você está dirigindo, você tem o áudio aí, não tem problema, vai dirigindo de olho aberto e vai transformando, funciona da mesma forma, tá certo? Vamos em frente aqui. Por que a lista é tão necessária? Eu não poderia somente memorizar? Era uma pergunta e eu já respondi ela há pouco, né? Então, só pelo fato da pessoa não conseguir guardar muito fácil ou se preocupar com a lista que está na memória. Quando tiver por escrito, a memória relaxa, a mente relaxa e sabe que vai estar lá, só olhar depois, né? Deixa eu ver aqui. Preciso transformar tudo da lista no mesmo dia? Eu também já respondi há pouco, não, né? Ou pode até ser no mesmo dia, mas em momentos diferentes. Faz uma parte de manhã, uma parte de tarde, uma parte à noite, tá certo? Agora aqui, deixa eu ver. No caso do medo, tem que sentir o medo mesmo ou só de pensar no medo e local do medo já surte efeito? Olha, como experiência minha e dos meus clientes, sinta o medo, sinta a raiva, sinta a tristeza, sinta a mágoa, sinta o que for preciso sentir, porque é nesse momento que aquilo emerge, que aquilo aparece, que é o momento chave da gente botar isso para transformar, para a gente sublimar isso, transformar isso em amor, tá bom? Deixa eu ver aqui. Quem pode fazer a técnica de transformação emocional? Qualquer pessoa pode fazer a técnica de transformação emocional. Esse método ele pode ser usado tanto para crianças como para qualquer idade, até velhinhos, não tem problema. A única coisa que a pessoa precisa querer fazer, só. E realmente fazer, não adianta só querer e não fazer, né? Então é questão de aplicar. Como se faz a técnica de transformação emocional? Eu acredito que já tenha ficado claro, mas eu vou explicar mais um pouquinho. O método de transformação emocional, então, consiste no seguinte: ter em mãos o áudio, né? Ou pode ser diretamente na página, pode ter baixado, já ter feito download, né? Aí a lista do que você quer transformar e ter o áudio de acordo. Se você quer transformar os medos, você precisa do áudio dos medos aí junto com você, tá certo? Aí é áudio, ouça o áudio. Pode usar fonezinho, como pode deixar aberto assim, se você estiver sozinho num lugar e quiser ouvir sem fone, tranquilo, né? Então consiste em saber o que você quer transformar, ter a sua lista por escrito e ouvir o áudio. É nisso que consiste. Simples assim. E para cada emoção precisa ouvir uma única vez. Como eu falei antes, para o carro branco eu só precisei fazer uma única vez. Para o carro preto, uma única vez. Então, a não ser que você crie novos medos. Porque não sei se você acompanhou uma série de vídeos que eu tenho que chama O Mês da Coragem, onde eu falo de como nós criamos e alimentamos nossos medos. Aí vai depender de você o quanto você vai usar novamente o mental para fazer isso acontecer de novo, tá? E a outra pergunta é, por que ela funciona melhor do que as técnicas tradicionais de transformação? Vamos lá. Reprogramação mental trabalha, já diz, no mental. Por exemplo, usar medicamento vai trabalhar na área física ou hormonal, certo? EFT trabalha também trabalha para acessar o emocional, mas o caminho é pelo mental.
Só que o método que eu desenvolvi, ele vai direto no emocional. Por isso que é tão rápido. Ele não tem não precisa usar outra forma para ser acessado, um outro caminho, né? Então, um outro nível, ele simplesmente vai direto no emocional e lá ele sublima. Então, ele vai no lugar certo, ele vai aonde tem que ir e lá ele transforma. Por isso que o resultado é rápido assim, tá? Para transformar uma emoção, quantas vezes é preciso ouvir a técnica? Já respondi também, né, que é só uma única vez para cada situação. É óbvio que uma situação pode ter mais que uma emoção, por exemplo. Em relação ao acidente de carro, só um exemplo. Você pode ter tido medos, pode ter tido tristezas, mágoas, raivas, tem que transformar todas as emoções em relação àquele incidente. Você pode depois ter medo, talvez, sei lá, dependendo onde o acidente aconteceu, você pode ter mais tipos de medo. Medo quando vem um caminhão de frente ou quando tem uma curva, aí tem que ver se a curva é à direita ou é à esquerda. São essas nuances, essas pequenas coisas, essas minúcias que precisam ser percebidas para então transformar a emoção, ok? Preciso repetir as situações que já transformei, já respondi também, né? Então não há necessidade de repetir, a não ser que você tenha talvez criado novamente, como eu falei há pouco, né? Posso me livrar de de alguém que já morreu? Sim. Eu tenho a história de um cliente que tinha muita mágoa do seu pai, que já tinha falecido. Isso incomodava ele muito, deixava ele muito mal, não deixava ele prosperar, porque a mágoa ela é uma energia bloqueadora. E ele fez a transformação da mágoa, ele sublimou ela, simplesmente ele disse, nossa, agora eu penso no meu pai sem a mágoa. E isso é muito bom, né? Então, não importa se a pessoa está perto, longe, se isso aconteceu há 30 anos, se isso aconteceu um dia, se acabou de acontecer, todo momento é momento de transformar. Tudo pode ser transformado, sublimado. Feito? Vamos lá. Quando os resultados são percebidos? Olha só, é muito relativo. Eu tenho clientes que estão na minha frente, assim, transformando, e eles já dizem na hora, nossa, Edi, já percebo que já clareou tudo, assim, parece que a energia já mudou. E eles já conseguem, na hora, muitas vezes, ter uma nova percepção daquilo que eles não estavam conseguindo ver, né? Outros momentos a pessoa sai dali e diz assim, não sei, não percebi nada de extraordinário. Só que quando eles vão viver aquela situação, simplesmente eles não têm mais o processo. Se for raiva, não tem a raiva, se for mágoa, a mágoa não está mais lá, se for medo, não tem mais medo. Então é assim, é muito relativo. Pode ser que já sinta e perceba na hora, ou se não depois quando a situação está lá sendo apresentada novamente, tá? Como faço se estou em lugar e lembro de algo que preciso transformar? Eu sugiro você ter um aplicativo no seu celular ou um caderninho que você consiga logo digitar lá o que você precisa transformar, porque senão aquilo às vezes a gente perde isso depois, né, no dia a dia, assim, nas nossas tarefas, a gente acaba esquecendo algumas coisas, né? Desculpa. Então, anote, deixa anotadinho e o primeiro momento que você tem, já liga o áudio e já transforma. Faça a sua higiene emocional. Assim como você escova os dentes, assim como você toma seu banho, assim como você deve estar cuidando dos seus pensamentos, já para mantê-los mais positivados, tá bem? É seguro fazer a técnica? E durante o processo podemos sentir algo de diferente? É seguro, muito seguro. É muito tranquilo. Não tem o porquê se preocupar. Então, seguro é seguro. Então, bem tranquila quanto a isso. E a outra pergunta é se pode sentir algo de diferente. Sim. Olha só, vou dizer o que eu sinto às vezes e o que clientes relatam que sente. Por exemplo, às vezes você vai transformar alguma coisa e você sente no seu corpo, em algum ponto, aquilo se apresentando mais forte. Às vezes a gente sente assim, ó, como se aquilo estivesse saindo da cabeça. Outros momentos as pessoas sentem como se os ombros ali tivesse mais pesado e aquilo aliviasse. Outros sentem nos braços, outros sentem na região do peito. Tem gente que sente na região do estômago, na barriga. E são pontos do corpo que a pessoa pode perceber, tá certo? Aí tem mais o seguinte também. Tem pessoas que quando transformam uma mágoa podem chorar, talvez.
Tem gente que às vezes chora ou vê assim só como se fosse uma coisa mais densa, uma coisa mais cinza, assim, quando transforma medos, por exemplo, né? Existe também casos raros de, depois de ter transformado, de ter sublimado isso, sentir uma leve tontura, assim. É bem normal, gente, muito normal, porque quando sai essa energia densa, carregada, muito antiga às vezes, pode fazer com que a gente sinta esse processo de tontura, assim, porque a energia que a gente está convivendo no dia a dia, ela meio que dá uma ajustada, tá certo? A outra pergunta é: como transformar emoções muito fortes, um medo que paralisa, por exemplo? Começa pelo mais forte. Comece pelo mais forte, sabe? Simplesmente começa a transformar aquele que está mais na sua frente, aquele que mais vezes se repete, aquele que mais lhe incomoda. Transforma aquele. Aí depois, você retirando aquele maior, você vai ver que podem surgir muitos outros. Aí você vai pegando todos eles e vai transformando separadamente. Sempre digo, faça isso, se empenhe. Isso é vida para você. Dedique esse tempo, realmente transforme, ouça. Não tem esse método só lá deitado e você continua vivendo os seus medos. Não vale a pena isso, tá? Se você investiu esse valor nesse método, faça uso dele e volte a ser livre, volte a ser feliz, construa novamente seus projetos e sonhos, tá? E o último tira dúvidas, eu vou ler agora. Quais são os benefícios ao aplicar a técnica de transformação emocional? Gente, em primeiro lugar, paz. Paz mental, paz emocional, paz espiritual é muito bom. Dá uma sensação de leveza e de bem-estar muito grande, certo? Porque como ele atua diretamente no emocional, dá uma sensação muito gostosa da gente viver. E quando a gente não tem mais medos de certas coisas, a gente vai lá e realiza certas coisas. Quando a gente tem sonhos e projetos, a gente consegue realizá-los, né? Então é muito gratificante. Então é muito gratificante e a gente consegue ver que a vida novamente passa a ter sentido e você passa a ter a sua vida de volta, tá bem? Então essas são as dúvidas que eu queria deixar esclarecidas, porque são dúvidas que uma grande maioria tem muitas vezes, não sabe como é que esse método funciona, o que ele resolve, o que ele não resolve, como fazer. Então agora eu deixei explicado aqui, esclarecido, mas se surgir ainda alguma dúvida, por favor, entre em contato comigo. Pode escrever um e-mail para contato@edicalcin.com, tá certo? Beijo grande, muita sorte e conte sempre comigo. Um abração bem grande e um super beijo. Tchau, tchau.